eu vivi com os meus avós até aos 6 anos, portanto as minhas memórias são muito ligadas ao bairro onde nós vivíamos, à infância com os amigos da zona, os vizinhos. Lembro-me de estar muito tempo em casa com a minha avó, uma avó que era, do ponto de vista académico, analfabeta, mas que me ensinou coisas extraordinárias. E esperava sempre que o meu avô chegasse do trabalho, por volta das 5, 6 da tarde, porque nós tínhamos um alpendre com lilazes e ele arrancava sempre lilazes para me trazer um. Portanto, ainda hoje é a minha flor preferida, ainda hoje é a minha cor preferida, é um cheiro que me traz umas memórias absolutamente extraordinárias. Mas, no fundo, eu lembro de uma infância muito boa, muito mimada, mas com aquele tough love, sabes? A minha avó era muito rigorosa, não havia cá... Havia mimo no sentido afetivo, mas não havia aquele mimo de deixar a menina fazer tudo porque era neta única. De toda, a minha avó não era nada assim e eu acho que herdei um bocadinho isso dela, porque a minha filha também, hoje já com quase 20 anos, diz que eu tenho este tipo sabe que é amor, mas às vezes é ali, duro, tem balizas. Os meus pais e os meus irmãos viviam na zona de Campanhã, ainda hoje vivem, de resto, e os meus avós viviam na zona de São Roque da Lameira, com Tomil, portanto, o meu quarto dava para as traseiras do Futebol Clube do Porto. E os paternos, tens alguma recordação? Menos. Apesar de serem os avós que depois acabaram por viver mais tempo, curiosamente foi numa época, eu acho que é aquela época da nossa vida em que não temos grandes recordações, porque estamos dentro do armário, não é? Portanto, não abrimos o armário para nada, nem para ninguém. Portanto, é que a minha avó chamava-se Beatriz e a minha filha chama-se Beatriz, e se fosse um rapaz seria Afonso, assim como o meu avô paterno foi, como o meu irmão também é, portanto é um nome que eu adoro. E eu era menina e dizia que queria também ser Beatriz e, portanto, não gostava de ser Fernanda, eu queria era ser Beatriz e obrigava as pessoas a chamarem Bia, que é o que eu chamo agora a minha vida, não é? Mas ela é mesmo Beatriz. O meu avô era um poeta, era músico, cantava o fado, ensinou-me imensas coisas ligadas a esse lado mais da arte e do contar histórias. Ele era um contador de histórias nato. Eu lembro-me quando ele chegava com o seu lilás, começava a contar uma história, o que era hoje o lilás. Podia ser um cacho-de-uvas, podia ser caiu do chapéu de uma princesa. Portanto, ele contava-me essas histórias. Eu lembro que eu estava sempre debaixo da mesa de jantar com as minhas bonecas, não é? Eu, na altura, achava que era contar histórias, não é? Mas a minha avó depois dizia que parecia que estava a fazer televisão. Portanto, se calhar já havia aqui alguma... Mas as minhas bonecas eram uma audiência ótima. Eu lembro, por exemplo, nos dias mais calmos, aquela zona era há muitos anos era uma coisa muito mais rural. E da nossa casa até ao Futebol Clube do Porto eram quintas e hortas. E eu lembro-me de irmos secar a roupa lá embaixo com a minha avó e aparecer as cabras e apanharmos cogumelos e o pastor aparecer com uma ovelha e ensinar-me a ordenhar uma vaca. Quer dizer, essas coisas aconteceram, certo. E não foi há 1000 anos, foi há 30, 40 anos, não é? E era uma realidade completamente diferente. Eu agora passo pela zona onde os meus avós viviam e é outra coisa. Mas era uma editora pequenina no Porto e o meu avô trabalhava nessa litografia, ou seja, ele trazia as primeiras edições no sentido para fazer revisão em casa, não é? E então ele trazia livros infantis muito deliciosos, ainda os tenho todos. Nós fazíamos a coleção da Heidi, talvez daquela brincadeira de viver um bocadinho num meio rural. Ele fazíamos a coleção da Heidi, foi ele que encadernou a Heidi para mim, ainda hoje tenho. Portanto, estas histórias todas, eu acho que vivia um bocadinho num reino de um faz de conta, não é? E então, eu sinto que, como não tínhamos nada a acompanhar-nos ao longo do dia, a não ser um rádio, as histórias da minha avó e depois as histórias do meu avô. Portanto, o facto de eu saber que, ao final do dia, ia aparecer um avô com alguma história, já me fazia antecipar o que é que poderia ser a história desta vez, não é? E depois, como era uma casa cheia de cantinhos e de coisas, das quais eu guardo ainda muitas em minha casa, eu arranjava os tais cantinhos com personagens e minha avó, por exemplo, tinha uma coleção de copos pequeninos que eu ainda guardo e como eram muito pequeninos, não é? Serviam quase para as bonecas. E eu via a minha avó a ajudar com roupas e a minha mãe também, não é? Com coisas que fazia e depois doava às famílias à volta. E eu acho que este espírito de ajuda sempre esteve marcado, sim, eu acho que sim, na minha infância, sobretudo quando, depois de deixar de viver com os meus avós a full time, não é? Comecei a integrar-me mais com a família. Isso foi depois dos 6, dizias? Foi depois dos 6, porque por uma questão muito básica, as escolas primárias não eram assim tão perto, não é? Então eu fui para uma escola que ficava mais perto da escola dos meus pais. E, portanto, eu vivia com os meus pais, mas ao fim de semana lá ia
outra vez para casa dos meus avós, sempre ansiosa, não é? E é aí que eu entro em contacto mais íntimo, não é? Com outras realidades, nomeadamente com a realidade, eu diria a sério, não é? Porque era um contacto diário de ter um irmão com paralisia cerebral. E eu lembro-me sempre quando era miúda, nós não tínhamos de facto coisas, mas havia sempre lugar à mesa para mais um, havia sempre uma história para contar, um jogo para ensinar. Portanto, as experiências, os presentes que não têm embrulho são aqueles que eu acho que estão a faltar mais na sociedade de hoje. Eu estou a falar de uma sociedade cosmopolita, metropolitana, não é? Porque acredito que não podemos generalizar e achar que Lisboa ou Porto é a mesma coisa que Miranda do Corvo ou Marco Canaveses, onde as experiências são diferentes e se calhar aí as necessidades são outras, logo se calhar a necessidade real de coisas físicas acaba por ser menor, não é? Quando às vezes eu ouço a minha filha ao telefone diz assim, então pá, eu já te ligo para combinar, para uma coisa para o dia. E assim, mas qual é a dificuldade de ligar e confirmar logo? Claro. Então, mas até lá muita coisa pode mudar. Portanto, estamos a viver no tempo do, sabes, o imediatismo. É agora, é já mudar. E tudo pode mudar. E eu lembro de ter esses compromissos todos os domingos. Às 4 da tarde, o mesmo grupo encontrava-se na mesma porta do mesmo cinema para ver um filme. Sempre. Sim. Quando alguém faltava, não é? Quando alguém faltava, lá íamos nós ao café, uma moedinha, fazer uma chamadinha para casa. Tal e qual. Sabem, discar e dizer assim, olá, Dona Filomena, olha o Carlos, é que já estamos à porta do cinema. Espera aí, ó Carlos, não vais ao cinema. Pois é. E pronto, o Carlos estava doente. E depois do cinema lá íamos todos visitar o Carlos. Pronto, mas esta magia do esperar está a perder-se. E esperar que chegasse o correio com uma carta, eu pergunto-me, este sentimento, se nós, com a nossa idade, fecharmos os olhos e pensarmos o que é que nós sentíamos quando íamos à caixa de correio, abríamos e estava lá uma carta, não há nada que se compare hoje em dia. Até porque a comunicação no online, escrita, provoca tantas confusões. Mal entendido. Não é?